amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Letícia, faço conteúdo aqui no YouTube, no Letícia Lendo, Instagram, TikTok, e hoje quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de Dormindo Entre Cadáveres, essa publicação da editora Comic Zone, com o roteiro do médico Luiz Moreira Gonçalves e arte do Felipe Paruti. Esse é um quadrinho que foi publicado bem recentemente. Aqui a gente vai ter uma história sobre a linha de frente e as situações que o Luiz passou enfrentando a Covid-19. É um quadrinho que começa ali com um dia normal na vida do Felipe Paruti. Ele vai trabalhar e descobre, chegando no escritório, que todo mundo vai para casa, porque, enfim, o vírus acabou de chegar ao Brasil, e com isso todo mundo pensa que vai ser alguns dias em casa, no máximo um mês, e acaba se passando anos de pandemia, né? Então, um dia depois aí de um longo período, onde já não existe mais a necessidade de isolamento e uso de máscaras, o Felipe está reunido com uma amiga numa cafeteria e ele recebe uma mensagem no Instagram do Luiz Moreira Gonçalves, querendo compartilhar a história e tudo que ele vivenciou atuando como médico durante o período de pandemia em 2021. O Felipe se mostra super interessado e aí com isso, então, a gente vai passar a ver a narrativa do médico Luiz Moreira Gonçalves. Ele é cidadão português, mas mora aqui no Brasil. Lá, antigamente, ali em 2021, que é quando essa história se passa, ele trabalhava como professor de química na Universidade de São Paulo. E aí, então, enquanto ele está de férias escolares, ele acaba recebendo um e-mail solicitando que os médicos que estivessem disponíveis fossem atuar na linha de frente no hospital de campanha de Rondônia. Ele não tinha nenhuma experiência médica de atendimento prático. Ele se formou, mas ele dava aula teórica sobre química, nem era utilizado tanto na vida dele o assunto medicina, mas por conta do juramento que ele fez a Hipócrates, ele acaba respondendo que sim, ele pode ir, já que ele tá de férias e não se sentiria muito mais útil tentando ajudar pessoas nessa situação do que em casa descansando. Isso, o Luiz embarca então nessa viagem até Rondônia, que acaba sendo quase imediata, porque a necessidade médica estava muito alta nessa parte do Brasil. E a gente vai acompanhar aqui todo o desespero e aprendizagem desse médico enquanto as coisas estão muito alarmantes nessa região do país. A gente estava tendo mais de 1.300 óbitos por dia e o Luiz era um profissional que, como eu disse, ele não sabia atuar de forma prática, então ele não tinha nenhuma noção sobre os cuidados intensivos, entubar pacientes, realizar procedimentos, esse tipo de coisa. E aí, com isso, então, a gente acaba vendo o relato desse médico e como foi para ele passar esses longos meses em uma situação insalubre, numa parte que estava sofrendo de falta de materiais e com leitos de UTI extremamente lotados e todos esses óbitos na sua conta, né? O Luiz, que nunca tinha visto de fato uma pessoa e ainda mais alguém que tenha morrido nas mãos dele, né? Já que acaba acontecendo uma situação onde um paciente precisa ser entubado e o Luiz é o único médico disponível naquele plantão. E ele tenta fazer isso, mas infelizmente não consegue. E o paciente acaba vindo a óbito. Então, isso acaba descarrilhando uma tensão muito forte, e aí com toda essa pressão psicológica e até um estresse pós-traumático que o Luiz passa a ter por conta de toda essa situação que ele precisou encarar na marra, a gente acompanha aqui então, ao longo dessas mais de 300 páginas, toda essa visão cruel, honesta e de muito peso, e isso casa perfeitamente com a arte do Felipe Paruti. Até o Luiz fala pro quadrinista
que ele pretendia escrever todos esses relatos em formas de crônicas ou alguma coisa que fosse em prosa, mas que ele acreditava que o trabalho gráfico traria mais peso para esse relato e de fato faz muita diferença. Aqui o Felipe trabalha com uma arte totalmente rabiscada, em preto e branco, e é muito crua e combina perfeitamente com a estética que esse quadrinho pede e com toda essa situação que é relatada aqui. A gente acaba vendo o quanto o Luiz foi corajoso por publicar essa história e contar todas essas situações, já que muitas vezes aqui no quadrinho a gente acaba vendo a inexperiência dele e coisas que podem ser interpretadas de forma errada, e mesmo assim ele conta sem nenhum tipo de medo ou vergonha. Tem, por exemplo, um momento em que ele precisa realizar um procedimento que ele só sabe a teoria e ele pesquisa no YouTube como fazer para iniciantes, então a gente acaba vendo de fato uma versão muito honesta de tudo que ele passou e do que ele precisou aprender. E ao mesmo tempo, todos os problemas pessoais que isso trouxe para a vida dele. Ele acabou sendo desligado da Universidade de São Paulo, já que a Secretaria de Educação e Saúde acreditou que ele estivesse querendo utilizar de 2 cargos públicos, recebendo 2 salários, enfim, e que isso era inviável e com isso eles desligaram ele no meio de toda essa loucura pandêmica e onde ele só foi até um lugar que ele nunca havia estado antes, no intuito de ajudar as pessoas e fazer o melhor que ele pudesse para tentar, no mínimo, salvar alguém. E não satisfeitos com isso, a Secretaria da Educação e a USP acabam até processando ele posteriormente. Então, assim, chega a parecer irreal de tão absurda que é, mas que o Luiz enfrentou. E aí ele conta tudo isso pra gente em Dormindo Entre Cadáveres, uma obra que tem suma importância e com certeza é válida transpor na lista de melhores leituras de 2025 para todo mundo que vai ler. Esse é um quadrinho que eu acho que conta muito da nossa situação como brasileiros e tudo que a gente passou no período de pandemia, muito pelo descaso do governo e todo o descaso na saúde em relação a como essa gestão comandava o país, toda a restrição de vacinas, de materiais, enfim, e tantas falas públicas e políticas que marcaram a vida de milhares de brasileiros, e todo esse sentimento vem à tona lendo isso, é transposto pelas páginas. E a gente precisa desse tipo de obra que, apesar de ser forte, teve momentos aqui onde eu queria muito continuar lendo a história, porque de fato ela estava boa, no único sentido possível que poderia ser, né, para um tipo de relato desses. Mas eu queria continuar lendo, mas tinha momentos ali fortes e daí eu precisei de um tempo para absorver aquilo e digerir. Então eu voltava depois de algumas horas e acabei concluindo essa leitura e sinto que ela ficou comigo ainda posteriormente, porque é uma situação que a gente não deve esquecer e obras como essa, tendo uma publicação tão relevante, né, por uma editora que no mundo dos quadrinhos acaba sendo tão conhecida cada vez mais e tem os seus fãs e leitores fiéis. E eu acho que isso aqui precisa passar na mão da maior quantidade de pessoas possíveis, exatamente para que a gente não apague esse passado e, ao mesmo tempo, não permita que esse tipo de situação venha a ser o nosso futuro. É uma obra que mexe com a gente, eu acho que vai mexer muito, principalmente com as pessoas que perderam alguém próximo devido à pandemia da Covid-19. Mas a gente tem aqui todo esse respiro de desejo de seguir em frente. Foi o que acabou acontecendo, né, com a vida da maioria das pessoas, apesar de todas essas perdas e de todos esses momentos sombrios que
todos nós passamos como brasileiros, no fim a gente acaba tendo um respiro, e principalmente no dia de ontem, né? Dia 11 de setembro, a gente conseguiu ter o mínimo de justiça referente a esse assunto e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que esse quadrinho faz toda a diferença sobre esse tema tão inesquecível no nosso contexto social. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e me conta aqui embaixo se tu já leu Dormindo Entre Cadáveres e qual foi a tua percepção a respeito dessa obra. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever, deixar um like, e se for comprar este ou qualquer outro quadrinho na Amazon e quiser apoiar o meu trabalho, compre pelos links aqui embaixo, estão sempre na descrição desse vídeo. E eu fico por aqui então, até o próximo vídeo. Um beijo!